Olá, muito boa noite. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, fui convidado para trazer a mensagem essa noite. Espero que essa mensagem ela venha tocar o seu coração. A mensagem que eu trago para a nossa reflexão, ela está no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 ao 48. Mas eu queria fazer a leitura com você apenas do versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, a sua fé te salvou, vá em paz. Nós sabemos que esse capítulo ele trata da mulher do fluxo de sangue. A história narra que essa mulher havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Ela era considerada uma pessoa imunda e ela passou, por causa dessa enfermidade, a ter problemas financeiros. E não precisa ser uma pessoa que tenha um bom conhecimento da área médica, que uma pessoa que tem uma hemorragia, uma perda de sangue, essa pessoa ela se torna anêmica e problemas graves de saúde. Eu quero trazer a atenção de vocês para a situação dessa mulher. Ela sofria 12 anos. Ela tinha dinheiro, era uma mulher que era rica, uma mulher que procurava os médicos para poder resolver o seu problema, uma mulher que depositava sua confiança em todos os médicos daquela cidade, daquela região, e nenhum deles veio a resolver o seu problema. Até que um dia, aquela mulher soube da presença de Jesus. Aquela mulher, ela escutou que Jesus passaria por aquele local. E nós sabemos, por onde que Jesus Cristo ele passa, a vida não é mais a mesma. Há mudança. E aquela mulher, ela sabia que ela tinha que atrair a atenção de Jesus para a sua vida. Aquela mulher sabia que o seu problema poderia ser resolvido quando Jesus passasse naquele lugar. Aquela mulher já tinha escutado dos milagres de Jesus Cristo. Só que aquela mulher ela tinha um empecilho. Ela tinha algo que proibia, que era o convívio com a sociedade, porque ela não poderia se aproximar de Jesus. Então aquela mulher ficou sabendo que Jesus passaria naquela cidade. Acredito eu que por horas ela ficou pensando o que ela ia fazer. Como que ela ia aproximar de Jesus? De que forma ela encontraria Jesus? Então aquela mulher, acredito, não está escrito isso na Bíblia, colocou umas vestes diferentes e entrou na multidão. Porque quando Jesus, por onde que Jesus ele caminhava, por onde que Jesus passava, a certeza que tinha muitas pessoas com ele, muitos curiosos. E aquela mulher tinha dois problemas para poder encontrar Jesus: os curiosos e a impossibilidade de ter um convívio em sociedade, pois ela era tratada como impura. Para vocês terem ideia, quando a pessoa aproximava daquela mulher, ela tinha que falar que ela era impura. Ela vivia praticamente no isolamento.
igual a esse que nos dias de hoje estamos vivendo. Só que o nosso isolamento está de dias, podendo estender a meses. Se a gente observar pelas redes sociais, as pessoas já começam a reclamar porque estão ficando isoladas. É bem verdade, não é bom. Agora imagina aquela mulher que estava há 12 anos procurando um médico aqui, um médico ali, e ninguém podia resolver o seu problema. Então, aquela mulher, ela resolve procurar Jesus. Então aquela mulher entra no meio daquela multidão e ela vai caminhando devagar, como se fosse um popular, e ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. Ela pensou que ia sair despercebida. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, porque como tinha muitas pessoas que estavam ali curiosos, tocava nas vestes de Jesus e saía, ela deve ter ficado antes observando como que era a interação de Jesus Cristo com aquela multidão, com aquela população, com aquele povo que passava ali. E quando aquela mulher, ela percebeu e falou, esse é o meu momento, e ela entrou, ela foi, passava por um, passava por outro, e chegou nas vestes de Jesus, ela tocou. Só que ela não contava que Jesus havia percebido. Então Jesus, ele para e faz uma pergunta: quem me tocou? E aí, Pedro, que estava do lado de Jesus Cristo, fala assim, mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Ou quem te tocou? E Jesus volta a fazer a pergunta, ignorando aquilo que Pedro tinha falado. Jesus volta a falar, quem me tocou? Todos que estavam ali do lado começam a ficar assim, estarrecidos. Fala assim, calma aí. Nós estamos aqui com um monte de gente, ele dá uma olhada. Olha só, aquele que tem uma fé natural olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, não entendo. Pode ter sido eu, pode ter sido ele, pode ter sido qualquer um de nós aqui. Aí Jesus fala, saiu virtude de mim. Então, aquela mulher envergonhada, visto que seu problema já tinha parado, que ela já não tinha mais o sangramento, e aí eu te chamo a atenção para você ver o tamanho do problema daquela mulher. Não era gotinhas de sangue que estavam saindo, era uma hemorragia, porque ela notou imediatamente que tinha estancado. E aí, lá no versículo, acho que é no versículo 40, no 46, Jesus ele pergunta, alguém me tocou, porque bem me conheci que de mim saiu virtude. Então aquela mulher, extremamente envergonhada, que já não podia mais se esconder, uma mistura de alegria e de medo. Alegria porque tinha acabado o seu problema, e de medo da expressão de Jesus. O que Jesus iria falar? Aí então aquela mulher, tremendo, lá no versículo 46, no versículo 47, desculpa, ela aproximou-se de Jesus, tremendo, e ajoelhou diante dele,
e declarou diante de todos que havia tocado Jesus e que ela tinha sarado. E aí Jesus, ele disse: tenha bom ânimo, a sua fé te salvou, vá em paz. Olha só, gente, como que essa mulher ficou naquele momento? A sensação dela de saber, de pensar o que Cristo ia fazer, o que ele ia falar. E ele fala: vá em paz, a sua fé te salvou. Talvez você, nesse momento, tenha passado ou esteja passando por uma situação similar. Às vezes você gastou todo o seu dinheiro confiando em médicos, confiando em pessoas, e bastava simplesmente confiar em Jesus, depositar a sua fé em Jesus, para você ser curado. Aqui nesse texto, onde que o médico Lucas cita, ele trata de fé. Ele trata de fé. Lá em Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele é muito claro quanto a isso. Eu queria também compartilhar com vocês, no texto que também está em Lucas 18, 35 a 43, que narra a história do cego de Jericó. Nessa história narra que havia um homem que ficava ali sentado na entrada daquela cidade, pedindo esmola e aguardando que as pessoas entregassem para ele alguma coisa. Não sei qual é a idade que ele tinha, mas deveria ser uma idade já um pouco avançada. E todos os dias, aquele homem ali estava, pedindo dinheiro, aguardando por alguém, por favores de pessoas. Até que um dia, ele ouviu que Jesus passaria por ali. Ele também sabia da fama de Jesus, que por onde Jesus passava, a história era mudada. Talvez você esteja sentado com uma cegueira, seja ela espiritual, seja ela financeira, qualquer cegueira, qualquer problema. E você está pedindo para alguém, confiando em pessoas. Talvez você tenha sido sustentado por pessoas até agora. Eu não estou dizendo um sustento financeiro. Não é somente o sustento financeiro. Diversos outros sustentos que te manteve até agora. Mas você vem de forma de um pedinte, aguardando que ele sempre solte as migalhas em sua latinha. Então aquele homem, ele ouviu que Jesus passaria por aquele local, só que ele também tinha um complicador. Ele era cego. Ele não sabia quem era Jesus. Ele apenas sabia o que ele poderia fazer. Então, ele começou a ouvir a multidão vindo. Aí ele falou: e agora? Como que eu vou me aproximar de Jesus Cristo? Ele nem vai me ver por aqui. Ele poderia ter pensado assim. Ele poderia ter colocado este complicador, como todos nós às vezes fazemos. A nossa bênção, a nossa vitória está bem perto, mas a gente coloca um complicador.
a gente coloca uma barreira. Nesse caso, semelhantemente, como aquela mulher, tinha multidão. E então, quando ele percebeu que Jesus estava aproximando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele volta a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, acredito eu, que um dos que estavam ali do lado tentava chegar perto do cego e falar: cego, cala a boca, para, tá passando vergonha na nossa cidade, como é que você fica gritando desse jeito? E aí que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você está perto de alcançar a sua bênção, de alcançar a sua vitória, de alcançar a sua liberdade? Você tem fé que você vai conseguir alcançar a sua liberdade? E as pessoas começam a te oprimir, começam a te desanimar e falar assim para você: ei, Jesus não vai te ouvir. E aí você começa a se identificar agora que você não precisa necessariamente, ou que você não esteja necessariamente gritando na porta da cidade, mas você está no seu quarto falando: Jesus, tem misericórdia de mim, cuida da minha saúde, cuida da saúde dos meus amigos. Talvez você tenha apresentado uma causa na justiça que seja extremamente importante para você. Talvez você esteja com uma enfermidade. E aí as pessoas começam a falar para você assim: olha, você não vai conseguir. Jesus te fez assim. E assim você vai ficar. Usa até o nome de Cristo, usa até o nome de Deus para dizer: não, Ele já percebeu o que você falou, mas Ele quer que você viva assim. Te desanima. Quantas vezes você começa a orar, você começa a clamar, e as pessoas começam a te desanimar, desencorajar, e você começa até a acreditar e falar: realmente, eu vou até parar de orar, Ele não vai me ouvir mesmo. Mas aquele homem não. Quanto mais os populares, quanto mais as pessoas que ali estavam falavam para ele e davam palavras para desencorajar, aí que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus ouve. Jesus ouve e chega até ele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Lá no versículo 43. E se Jesus, hoje, se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus, como você tem essa oportunidade, Ele chega até você e pergunta: o que queres que eu te faça? O que você responderia? Aquele homem poderia ter dado várias respostas a Jesus. Ele poderia ter falado assim: Jesus, que todos os dias eu recebo esmola, mas que não seja uma esmolinha, que seja uma esmola que na primeira hora do dia eu recebo e vou embora para minha casa. Ou ele poderia ter falado: Jesus, que eu receba uma esmola por mês, e eu sobrevivo um mês inteiro, e o mês que vem eu retorno. Você está me entendendo? Quantas vezes
você teve e tem a oportunidade de falar com o Mestre e você faz um pedido para Ele. Um pedido que não seja de uma resolução total, mas seja um paliativo. Aquele homem poderia, mas não. Ele faz aquilo que ele acreditava. E ele disse assim: Senhor, que eu veja. Então, os curiosos que estavam ali perto, ouvindo a conversa, falam: e agora? O cego vira para Jesus e fala para ele assim: o que ele está pedindo? Ele é cego. Ele acha que Jesus vai chegar e vai resolver? Muitas pessoas têm a fé limitada, uma fé desse tamanho, ou talvez nem isso. Acreditava que Jesus poderia fazer uma oração por ele ali e acalmar e resolver algum problema na sua vida, mas não acreditavam que Jesus poderia curar, exceto o cego. Ele acreditava que Jesus poderia. Então, eis que Jesus vem com uma resposta que muda toda a história dele, que muda toda a vida dele. Jesus disse então: veja, de uma forma tão simples, e o despede, dizendo que sua fé salvou. Os dois textos que eu li para você, que nós paramos para refletir nessa noite, ele trata sobre fé. Nos dias de hoje, passamos por uma pandemia, por uma situação difícil, mas nós temos que ter fé. Ter fé em Jesus Cristo, o nosso Todo-Poderoso. Ter fé que Ele vai nos tirar dessa, se nós formos acometidos, e temos fé que nos livra dessa. Se você tem um parente, um amigo, um colega, você pode orar por ele. O mesmo Jesus que ouviu aquela mulher que estava isolada, que deveria estar isolada, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que ouviu aquele homem que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está pronto para te ouvir e falar para você: vá em paz, a sua fé te salvou. Eu não sei de que forma você está buscando, eu não sei de que forma você está atraindo a atenção de Jesus para a sua vida. Se você está saindo da sua zona de conforto, correndo atrás para tocar nas vestes de Jesus, de forma silenciosa, ou se você está gritando para Ele te salvar, o certo é que você estará usando sua fé, independente das duas situações que você esteja usando e correndo atrás. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ouvir as suas orações, que você possa sair da sua zona de conforto, gritar, clamar, tocar nas vestes de Jesus, para que o seu milagre seja alcançado. Eu queria que você ouvisse essa música e durante o tempo que essa música passasse, você refletisse na letra
e orasse para que Deus ele possa trabalhar na sua vida cada vez mais, para que Deus possa mudar a sua vida. Que Deus o abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu.